O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Militares fiéis ao presidente de El Salvador ocupam Congresso do país. Bem, o Nayib Bukele, né, que se considera o presidente mais guapo do mundo mundial, não é tão guapo assim, né? Porque só fazendo um apontamento, né, em determinadas regiões da América Latina, guapo pode significar tanto bonito quanto corajoso, né? Ah, é? Eu só conhecia guapo como bonito. Como, né, charmoso e tal. Mas o presidente de El Salvador, o Bukele, ele foi eleito um ano atrás, né, com aquele discurso de ser antissistema e anticorrupção. Na época, né, acho que a gente deve ter sido o único podcast fora de El Salvador que falou das eleições em El Salvador. Na época a gente mostrou inclusive como isso era um pouco de bobagem, porque ele foi por anos prefeito de São Salvador, onde mora 10% da população do país, né? O anticorrupção, né? Ele teve que ali criar um cargo de um partido de aluguel e tal, e que o partido é comandado ali por um cara com uma ficha corrida também, ali um caudilho tradicional da política do país. Esse discurso antissistema ou de outsider, né, porque ele não faz nem parte da Aliança Republicana Nacionalista, a Arena, ou da Frente Farabundo Marte por la Liberación Nacional, né, que são as legendas mais tradicionais do país desde o fim da Guerra Civil. Ele fazia parte da Frente Farabundo, e até ele foi expulso por ter agredido uma integrante do partido, né? Quando ele foi prefeito de São Salvador, foi pela legenda da esquerda. E aí, outra questão importante, né, nesse discurso populista, porque o que vai definir o que a gente vai falar agora realmente é populismo, no sentido de tentar contornar as instituições apelando para sentimentos populares. É que ele... a gente até mencionou na época que ele é de uma família palestina, né? Nós temos muitos imigrantes palestinos na América Latina. Daí o nome árabe dele. Ele é filho de uma mãe cristã e um pai muçulmano. Ele foi criado como católico, porém ele tem um irmão que é imã, que é um religioso muçulmano em El Salvador. Mas a base eleitoral dele é predominantemente evangélica. Exatamente. Então, assim, ele é um católico de família parcialmente muçulmana, mas que faz um discurso cada vez mais evangélico, apelando para a ideia de que ele tem uma autoridade de Deus. E aí o que aconteceu? Aí a gente vai para a parte mais factual, para ficar mais claro. O Nayib Bukele, ele pediu que o Congresso aprove um empréstimo de 109 milhões de dólares para um projeto de investimento nas Forças Armadas e na polícia para combater as gangues de El Salvador. Que seria a terceira fase do Plano de Controle Territorial, né? E esse empréstimo seria com o Banco Centro-Americano de Integração Econômica, né? E só lembrando, né, que eu citei a Guerra Civil Salvadorenha, né, que é a raiz justamente do surgimento dessas gangues, conhecidas lá como maras, porque muitos refugiados salvadorenhos foram para os Estados Unidos e lá criou-se esses grupos de proteção que acabaram desenvolvendo atividades criminais, e daí esses gangsters nos Estados Unidos foram deportados para El Salvador. Então criou-se aí uma rede
do crime organizado desde do país centro-americano. Quando você fala redes de proteção, a gente, né, sempre lembra daquele documentário chamado Poderoso Chefão aqui, né? Pois é, né? Porque justamente eles iam para bairros de outras comunidades latinas, principalmente mexicanos, que eram justamente perseguidos por grupos criminosos de outras nacionalidades. Por isso que a Mara Salvatrucha, né, que é a principal gangue salvadorenha, leva essa adaptação do gentílico no próprio nome, porque tem um caráter bastante nacionalista, apesar de hoje ser um grupo criminoso com braços em quase todos os países da região. E assim, você sempre fala bastante das gangues. Você falou uma vez, teve aquela lei do Bill Clinton, né, que deportou muitos deles também. E uma coisa interessante para o nosso ouvinte pensar é que, assim, quando você fala de empréstimo de 109 milhões de dólares, não parece muita grana. Mas, pensando em El Salvador, a gente sempre fala aqui dessa proporção de cifras, né? Mas pensando em El Salvador, é 0,5% do PIB do país. Tá? Se a gente colocar nessa proporção, é como se o presidente brasileiro pedisse para o Congresso, em emergência, um empréstimo de 10 bilhões de dólares. Tá? Então, assim, não é muito dinheiro, mas para o orçamento de El Salvador, para um país como El Salvador, é uma quantia razoável. E esse caráter de urgência que o Felipe apontou se dá por conta do artigo 167 da Constituição salvadorenha, no qual o Conselho de Governo pode convocar uma sessão na Assembleia Legislativa, né? E o Nayib Bukele fez isso porque ele tem minoria justamente no Congresso. E daí vem a parte 2, né? Isso, que ele convocou essa sessão de emergência num domingo. Dos 84 deputados salvadorenhos, como o Matias mencionou, ele só tem 10 do partido dele, só 20 compareceram à sessão, dizendo que o presidente não tinha motivos para convocar essa sessão emergencial, dizendo que a Constituição só autoriza isso em casos de emergência nacional. Aí, o presidente do Congresso, Mário Ponce, não compareceu a essa sessão de emergência. Então, o presidente do Executivo, o Nayib Bukele, presidiu a sessão emergencial do Legislativo, que já é meio bizarro. E, principalmente, ele foi para a sessão e o Congresso foi cercado, e dentro do plenário também, por policiais e militares. Ele sentou lá na mesa da presidência do Congresso. Primeira coisa que ele fez foi pedir uma oração para pedir ali pela sabedoria de Deus. E ele deu várias declarações, tanto para congressistas como para a população na frente do Congresso. Talvez a principal tenha sido essa: se esses sem vergonhas não aprovarem o plano, voltaremos a convocar uma sessão para o domingo. Esses sem vergonhas não querem trabalhar para o povo. Vamos dar a eles uma semana. Se não aprovarem, não vou impedir vocês ou o artigo 87 da Constituição. O artigo 87 é o artigo que diz que existe o direito popular à insurreição com o objetivo de restabelecer a ordem constitucional alterada pela transgressão das normas relativas à forma de governo ou ao sistema político estabelecido. E outro caráter populista da ação do presidente é que ele mandou instalar telões na área externa da Assembleia, justamente para os seus apoiadores acompanharem tudo de perto ali, fazendo pressão também aos congressistas. E aí, por que os congressistas ainda não votaram esse plano? Né? Segundo Nayib Bukele, é porque parte deles tem ligação com essas gangues. Vou dizer que eu duvido disso? Não. Só que a questão é que o plano do governo não traz os detalhes de como o dinheiro vai ser empenhado e das condições do empréstimo. Ele está basicamente dizendo para o Congresso: olha, me autorizem a emprestar 109 milhões de dólares para a polícia e as Forças Armadas. E aí os congressistas responderam: tá bom, mas desses 109,
quantos vão para a polícia? Quantos vão para as Forças Armadas? A gente vai pagar em quantas vezes? Quantos vai ser de juros? Quem vai pagar? Como é que vai ser? Vai criar um novo imposto para pagar esse empréstimo? Esse empréstimo vai sair das reservas em dólar? Vai sair do orçamento do Congresso, da Saúde, da Educação? Sei lá, da onde vai sair esse dinheiro para a gente pagar? E o governo, segundo os congressistas, não está detalhando essas informações. Então, o que o Bukele fez? Ele tentou botar o Congresso contra a parede, e aí ele fala desse artigo 87, e aí, com todo respeito ao presidente de El Salvador, você dizer que o Congresso não atender um desejo do presidente ou questionar os termos de empréstimo virou transgredir as normas? Não. É para isso que você elege um executivo e um legislativo. Senão era só o executivo foi lá, foi eleito presidente, eu que mando. Não é assim. Quer governar por decreto. A gente falou no 2 blocos atrás que o Donald Trump anunciou orçamento ali com algumas margens, porque ele sabe que ele vai ter que negociar no Congresso. Você não consegue imaginar o Donald Trump mandando os militares cercar o Congresso e falar, aprova o orçamento do jeito que eu quero. Né? Então, assim, em El Salvador... por que isso pode ser aceito? E aí vem a parte que, para mim, é ainda mais forte, que é muito complicado, que assim, quando uma pessoa acha que está agindo sob aprovação divina, é muito difícil você conseguir ter um debate político saudável. Por quê? Porque é aquele pensamento, se Deus está comigo, quem está contra amigo? Né? Quem está contra eu? Então ele foi lá e disse que... Eu já cantava o Conexão do Morro. Se Deus é com nós, quem será contra nós? Pode ser também. E aí ele disse que ele conversou com Deus, que Deus o pediu paciência, mas que Deus está do lado dele e que está muito claro quem tem o controle da situação. No sentido de que eu tenho controle porque eu tenho as Forças Armadas. Inclusive ele chegou a entre aspas, né, brincar... Né, dizendo que só não tomei o poder porque não quis. Né? É um tipo de brincadeira, né, que não é exatamente saudável. Pois é, e segundo o diário La Ueja, o secretário-geral da OEA, o Luiz Almagro, teria dado respaldo a essa medida do Nayib Bukele, o que é algo que a gente já vem chamando atenção nas últimas edições, do papel cada vez mais político da OEA. Né? Só para transcrever as palavras do Nayib. Se eu fosse um ditador ou alguém que não respeita a democracia, agora teria assumido o controle de tudo. Segundo as pesquisas, 90% do povo me apoia, também as Forças Armadas e a polícia. O povo se irritou quando eu pedi calma, porque se eu quisesse, teria assumido o controle de todo o governo nessa noite. Então, assim, outra coisa, como é que ele fala que ele tem apoio de 90% da população se ele não foi eleito com 90% dos votos? Né? Então, assim, ao mesmo tempo que você não pode questionar a eleição do Nayib Bukele como uma eleição democrática, também não dá para questionar o fato de que ele não tem presença no Congresso, de que o Congresso não é para ser, se for um Congresso eleito nas mesmas regras que ele, não é para ele ser chantageado com o uso da força, para ele ser colocado contra a parede com discurso de insurreição popular. No final das contas, qual é o cálculo dele? Em fevereiro de 2021, daqui a um ano, a gente vai ter eleições para o Congresso de El Salvador. E o partido dele espera, né, aumentar e muito a sua presença. Então, no fundo, o que ele está fazendo olha só, esses congressistas aqui são vagabundos, não querem trabalhar para o povo, eles estão ligados, né, às milícias, às gangues criminosas. Então, daqui a um ano, vote nos meus candidatos. No fundo, o que ele deseja, quando ele diz que ele poderia ter tomado o poder apertando um botão, né, que foi a palavra dele, ele deseja um parlamento de carimbo, né, uma expressão em inglês, né, o stamp parliament, que olha,
é o parlamento que o que ele mandar lá, eles vão carimbar, vão chancelar. E aí veio, né, para a gente falar das reações, a Suprema Corte do país disse que aquela sessão estava anulada, de que ela foi convocada de forma irregular, e disse que o presidente do país não pode usar as Forças Armadas em situações não previstas pela Constituição e que possam pôr em risco o governo do país. Né? O chefe do Congresso, o Mário Ponce, que a gente mencionou, disse que a invasão de militares na Assembleia foi uma tentativa de golpe de Estado. E o detalhe, ele é da Arena, o partido da direita. O líder do partido da esquerda também disse que foi uma tentativa de golpe. Tá? Os líderes dos dois partidos. Então não é uma questão aqui de disputa partidária, digamos assim. Quem está criticando o Nayib Bukele é porque é de esquerda e de direita. É porque ideológica, no caso. É porque assim, ele diz, né, que ele tem o poder, que Deus autoriza o que ele está fazendo e que se o Congresso não aprovar o que ele quer, as pessoas podem entrar em insurreição. Então, assim, é muito doido isso. Né? Eu sei que não é uma palavra muito política, né? Mas é esquisito. E aí, quando a gente fala de El Salvador, quando a gente fala de vários países da América Central, aí é importante a gente fazer uma breve recapitulação, que El Salvador é um país que passou por uma guerra civil de 20 anos. Essa guerra civil acabou ontem, foi na década de 90 o acordo para o fim da guerra civil. É um país que teve ditaduras militares, é um país que teve uma série de golpes militares no século XX. Teve um conflito com Honduras, que é o país vizinho, que a gente trata no primeiro. Não, foi o terceiro ou quarto fronteiras. Que é a guerra do futebol, justamente. Então, a história de El Salvador é uma história que politicamente está começando a se estabilizar ontem. E corre o risco disso tudo ir por água abaixo, porque enquanto você não tiver uma cultura democrática, isso pode evaporar muito rápido. Não, mas Felipe, vocês estão sendo ingênuos, porque na América Central lá tem que ser assim mesmo, e blá, blá, blá. A Costa Rica tá ali do lado. Costa Rica teve uma guerra civil, olhou e falou, gente, esse negócio de guerra civil não dá certo. Esse negócio de exército também não. Vamos ficar aqui de boas, entendeu? E pronto. Então é complicado. Então, sobre El Salvador, é basicamente isso. Né? É uma história, né? O buraco é mais embaixo, como a gente tentou mostrar um pouco, mas de qualquer maneira, para mim fica muito claro que o que o presidente de El Salvador fez não é algo legítimo nem saudável, tá? E joga pro público, né? Exatamente. Lembrando que ele é o bonitão que tirou uma selfie na Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesse caso eu nem condeno, porque eu acho que eu faria a mesma coisa. Tipo, mãe, tô aqui. Antes da gente vir para a América do Sul, né, duas notícias do México. A primeira é que o governo, né, a gente comentou nas eleições do Obrador, falando um pouco, né, em populismo, que ele queria vender o avião presidencial. Né? E aí o que aconteceu? Ninguém quis comprar. Né, o Boeing 787, que custou 218 milhões de dólares em 2012. Então, qual foi? Né, até porque, assim, é um 787. Você não vai colocar na sua garagem. É um pouco complicado. Então, o governo mexicano decidiu, né, uma nova abordagem. O governo mexicano vai fazer uma rifa. Tá? Só que quem ganhar a rifa não vai levar o avião. O que vai acontecer? É quase o parlamentarismo. Você ganha, mas não leva. Você vai lá, você vai comprar a cota da rifa, não sei qual vai ser o preço, né? O sorteio vai ser no dia 15 de setembro, e o governo vai distribuir cerca de 130 milhões de dólares em prêmios. Tá?
A ideia é que o governo arrecade 160 milhões de dólares com a venda dos bilhetes. Ou seja, desses 160 milhões de dólares, você vai ter, né, a distribuição dos 130 milhões de prêmios e entraria ali mais um dinheiro em caixa, tá? Então vamos ver aí como é que vai ser essa doideira. De qualquer jeito, não banca, né, o valor do avião. E por que eu disse que é populismo? Pô, Felipe, né, o presidente precisa ir lá do avião com especificações próprias e tudo mais. No programa passado, a gente repercutiu que 2 aviões do grupo de transporte da presidência foram usados para tirar os brasileiros de Wuhan. O presidente do México, ele vai se deslocar de alguma maneira, né? Autoridades mexicanas, ou então a necessidade de cidadãos mexicanos. Então, claro, você pode até dizer, quando precisar, aluga lá um avião, contrata uma empresa de fretamento, alguma coisa assim. Pode ser, mas também é um pouco de discurso populista, porque é o tipo de gasto governamental que, bizarramente, ele é visto, primeiro, como luxo, que ao meu ver está errado, e segundo, ele fica muito ligado ao governante que fez isso. Né? Que nem no Brasil. Quando o Brasil comprou novos aviões presidenciais para substituir os antigos Sucatão, ele foi apelidado de Aerolula. Como se não fosse o mesmo avião que foi usado pela Dilma, pelo Temer e pelo Bolsonaro. Então, o Penha Neto foi lá, comprou um novo avião, gastou uma grana, absurdo, virou, sei lá, o Aeroneto, não sei. Não, Aeroneto vai ser a linha aérea do Felipe Neto. Não dá ideia. De qualquer maneira, né, vamos ver aí. Eu vou comprar uma cota dessa rifa, se eu puder. Uma só, mas vou comprar. E a outra notícia é que um ex-diretor da Pemex, o Emílio Lozoya, foi preso na Espanha por ter recebido dinheiro de uma construtora brasileira chamada Ode Albrecht. Como é que você costuma dizer? Teuto brasileira. Isso, uma empresa teuto brasileira. Ele foi detido em um condomínio de luxo na Costa do Sol, na Espanha. Ele vivia ali numa casa na qual ele praticamente não saía, e ele foi preso a pedido do México por, entre 2012 e 2016, ter recebido cerca de 280 milhões de dólares. Tá? Então, assim, o cara, ele foi com sede ao pote, né? Para dizer o mínimo. Mas tá aí, foi preso na Espanha. Agora a gente desce um pouquinho, vamos ali para Venezuela, pois na última sexta-feira, depois que o programa acabou, o Sergei Lavrov, o chanceler russo, se encontrou com o Nicolás Maduro em Caracas para renegociar, né, a linha de crédito venezuelana. Caracas hoje já tem, só em relação à Rosneft, né, uma linha de 6 bilhões e meio de dólares, na qual a Venezuela tem pagado com petróleo, e também a negociação do envio de assessores militares. Tá? Segundo Lavrov, é importante desenvolver nossa cooperação militar técnica para aumentar a capacidade de defesa de nossos inimigos contra ameaças externas. Depois, no início da semana, terça-feira, dia 11, o Juan Guaidó retornou à Venezuela, depois de 23 dias no exterior, e ao desembarcar, né, no aeroporto de Simón Bolívar, apoiadores do Guaidó e do Maduro trocaram agressões e socos, né, 5 minutos ali sem perder a amizade, e teve ali um princípio ali de confusão na saída do aeroporto. Falando em aeroporto venezuelano, o governo venezuelano deteve um tio do Guaidó, chamado Juan José Marques, e ele foi detido por, supostamente, tentar entrar no país com materiais explosivos,
tá? Segundo Diosdado Cabejo, né, que fez o pronunciamento, Diosdado Cabejo, que hoje é o número 2 do Maduro, ele disse que o tio do Guaidó está detido, tá, em condições corretas e tudo mais, porém ele estava trazendo substâncias químicas de natureza explosiva. Curiosamente, a resposta, né, o Juan Guaidó disse que era mentira, que era um absurdo, tudo mais, mas curiosamente a resposta mais forte veio da TAP, né, que fez o voo Lisboa-Caracas, dizendo que, olha, ninguém entra com explosivo no nosso voo não, maluco. Entendeu? Você tá tirando nós. A gente faz a fiscalização tudo certinho e tal, então a TAP disse que era uma calúnia o que estava ocorrendo e que poderia processar o governo da Venezuela por insinuar que a companhia aérea seria permissiva com materiais explosivos a bordo. Não serão tapeados. E falando em companhia aérea, a Venezuela denunciou as sanções dos Estados Unidos na Corte Penal Internacional contra a Conviasa, né, que é a companhia aérea estatal da Venezuela, que sofreu sanções pelo governo dos Estados Unidos, além de ter sido proibida de realizar voos entre Venezuela e Estados Unidos. Tá? Falando de voo também, né, Felipe? A gente vem pro Brasil agora. Tá praticamente um informe da Varig. A gente fala Varig porque aí não tem problema. Quebrou, né? Acabou. Podia ser VASP também. Podia ser VASP, Transbrasil, né? BRA. Cruzeiro. Né? Então, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, mandou para Belo Horizonte um avião com 130 brasileiros que tentaram entrar de forma irregular no país no sábado, dia 8, tá? Desses 130 brasileiros, muitos deles não são de Minas Gerais, né? Não são da região. E o governo dos Estados Unidos tem que solicitar formalmente ao governo brasileiro essa autorização, porque mesmo que o governo dos Estados Unidos esteja bancando a transferência, quando você deporta uma pessoa e você fala, olha, eu vou transportar o cidadão do seu país de volta, você tem que pedir autorização. Porque um país pode vir e falar, não, deixa ele aí que eu vou buscar. Tá? Não confio na sua transferência. Ou então, vamos supor, um desses brasileiros chega aqui no Brasil e ele diz que o governo dos Estados Unidos o maltratou. Tá? Então as autoridades brasileiras têm que estar cientes para, aí não sei como seria o processo exatamente, peço desculpas, né, mas de realizar exame de corpo de delito, esse tipo de coisa. Tá? Então, tivemos pelo menos 130 brasileiros chegando em Belo Horizonte no sábado, depois de tentar entrar nos Estados Unidos de maneira irregular, e muitos deles tiveram que procurar dar algum jeito, alguma maneira, de retornarem às suas cidades de fato de origem. Tá? Continuando nesse tema, o diplomata Nestor Forstner foi aprovado por unanimidade na Comissão de Relações Exteriores do Senado na quinta-feira, dia 13, 12 votos a 0, para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Tá? O nome dele ainda precisa ser votado no plenário do Senado e nesse tema ele disse que é uma questão pontual que precisa ter a dimensão devida, tá? Dizendo que são grupos pequenos de brasileiros, tá? Que tentam entrar de maneira irregular nos Estados Unidos. Tá? Ele, digamos assim, ele downplayed, né? Ele diminuiu o assunto, disse que não é uma crise generalizada, alguma coisa assim. Tá? Ele também disse que não existe um alinhamento automático entre Brasil e Estados Unidos e disse que a questão da Amazônia é muito explorada pelos democratas nos Estados Unidos. Tá? Então, vamos ver. Lembrando que o Nestor Forstner é supostamente o cara que apresentou o Ernestão, né, o nosso atual chanceler, ao Olavão.
né, o Olavo de Carvalho, que reside nos Estados Unidos, né, onde o Nestor Forster já trabalhava, antes de ser nomeado embaixador, devido à questão lá do Eduardo Bolsonaro, e que quando viram que o nome dele não seria aprovado no plenário do Senado. Depois, os Estados Unidos, né, depois não, né, além disso, né, não é uma ordem cronológica, anunciou na segunda-feira, dia 10, uma nota informando que retirou o Brasil da sua lista de países considerados em desenvolvimento, junto com outros 18 países, incluindo a Argentina, a Índia, a África do Sul e Colômbia. Esses países vão deixar de receber tratamento diferenciado nas relações comerciais, como prazos mais longos para a implementação de acordos, algumas vantagens tarifárias e de financiamento. Tá? A questão é que, com isso, os Estados Unidos pode retaliar produtos desses países que antes estariam imunes por terem o rótulo de status de nação em desenvolvimento. Não sei se ele vai chegar a fazer isso. Isso certamente tem a ver com a guerra comercial com a China, talvez impedir que a China tente exportar para os Estados Unidos usando países indiretamente. E também a vontade política do governo Bolsonaro de que o Brasil faça parte da OCDE. E, ao mesmo tempo, né, a Confederação Nacional da Indústria disse que essa decisão foi ilegal, que terá repercussões negativas, e ela teria sido ilegal por ter sido feita de forma unilateral, sem levar em conta as regras da OMC. Só que aí a gente vai lembrar para o pessoal da Confederação Nacional da Indústria, da CNE, que o Donald Trump não está nem aí para a OMC. Que a OMC está completamente travada porque o governo Donald Trump não nomeia, né, não participa da nomeação dos novos juízes da OMC. Né? Então, assim, não adianta defender o multilateralismo com um governo que é claramente adepto de criticar o multilateralismo. Então, a decisão dos Estados Unidos, segundo a própria CNI, pode significar um grave problema para o Brasil, e o governo brasileiro, via nota do Itamaraty, diminuiu. Disse que o escopo da medida anunciada pelos Estados Unidos é limitar o conjunto de países em desenvolvimento que contam com tratamento favorável. O ato norte-americano não singulariza o Brasil, se aplica a amplo conjunto de países, né, como se isso mudasse alguma coisa, e não acarreta nenhum impacto imediato para o Brasil, já que não há atualmente investigação de subsídios em curso nos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Né? Por quê? Porque, como a gente disse, antes... não, eu quero taxar o aço colombiano, porque ele é subsidiado. Não, mas a Colômbia é país de desenvolvimento, você não pode fazer isso. Agora que você retirou, você pode fazer isso. Estou dando um exemplo bem aleatório, tá? Então, vamos ver aí como é que vão ser as consequências mais de médio e longo prazo. Ainda em relação às relações do Brasil, né, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, né, esteve no Brasil, Felipe Solá, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira, dia 12, também se encontrou com o Ernestão e anunciaram que o Bolsonaro e o Alberto Fernandes vão se encontrar no dia 1º de março em Montevidéu. Por conta da posse do Luiz Lacalle Pou. Isso, e também porque Montevidéu é logo ali. Território neutro. Pois é. Pegando uma aspa aqui do Solá, em uma conferência de imprensa conjunta com o Ernesto Araújo, ele diz que pede ao Brasil que apoie da maneira que possa em relação ao FMI, porque a renegociação da dívida é o primeiro passo dessa escadaria. E no caso de um bom acordo, a gente pede tempo para crescer e para pagar, para não cair em default. Né? No mais, o Mercosul também teve em pauta, né, em relação justamente ao acordo com a União Europeia, né, e que
do ponto de vista argentino, o país não será uma trava para que o Mercosul possa manter novas negociações comerciais, e ressaltou que a recuperação da economia argentina também implicará que o Brasil possa voltar a melhorar seu nível de exportações, tendo o seu principal sócio regional, né? Em relação ao Mercosul também, daí agora do ponto de vista do Uruguai, né, o Lacalle Pou, presidente eleito do país, em um encontro em Punta del Este com lideranças empresariais e políticas de várias partes do mundo, diz que as decisões têm que ser tomadas em conjunto e rápido, ressaltando, né, a importância do Mercosul e de outros tratados de livre comércio que o Uruguai tem com outros países, como o Peru, e terminar o que se começou com a União Europeia, né? E daí dizendo que o Mercosul tem que ser mais flexível nas suas negociações. E do Brasil, a gente vai para Bolívia, onde o Tribunal Eleitoral barrou uma candidatura de uma aliada do Evo, mais uma, a Adriana Salvatierra, tá? Que ela chegou a ser, né, a presidente do Senado boliviano. Ela é candidata à Câmara dos Deputados por Santa Cruz, e o TSE boliviano disse que ela não entregou todos os documentos solicitados e disse que não há possibilidades de que a falta de documentos seja corrigida, tá? Então, ou seja, não é, olha só, faltou esse documento aqui, traz esse documento. Faltou esse documento, ponto. Né? Então, vamos ver aí como é que vai ser essa, né, a burocracia, né, em qualquer país, mas especialmente nos países ibéricos e de colonização ibérica, sempre pode ser usada como uma arma muito interessante, ou para proveitos próprios, ou para você tomar atitudes, né, que dar um verniz de legalidade, de legalismo, né, a uma decisão polêmica, né? Então é aquela coisa, eu não quero que tenha uma balada de público LGBT na minha cidade. Putz, faltou o alvará 3B, 5C de não sei aonde. Ou então aquela coisa, né, que aí muitos ouvintes devem ter alguma história familiar ou tal, você precisa do alvará 3B, 5C lá, e ele demora 3 meses para sair, mas eu posso te ajudar, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Então a burocracia, né, essa cultura cartorial ibérica, herança latina, inclusive, ela acaba, né, não que seja exclusividade desses países, é claro, né, mas é que a gente conhece de perto. Né? E é uma questão muito mais cultural, né? E também na Bolívia, o Jorge Quiroga, ex-presidente do país, deu uma entrevista à Silvia Colombo, dizendo que a Jeanine Áñez está usando a presidência interina como trampolim para a sua própria carreira política. Chocado. Pois é. Lembrando que o Jorge Quiroga, ele foi presidente da Bolívia ali na virada, né, do século XX para o XXI, acho que foi em 2001 que ele foi presidente, alguma coisa assim, porque ele era o vice-presidente e ele foi líder do partido do Hugo Banzer, tá, né, que é o ex-ditador militar da Bolívia, que depois foi eleito presidente. E da Bolívia a gente cruza para a Argentina para fechar esse bloco, onde a Justiça da Argentina anulou na segunda-feira a ordem de prisão contra a Cristina Kirchner. Por quê? Ela foi inocentada? Os processos acabaram? Não. É que agora, como ela é vice-presidente, ela tem fórum especial, então ela não pode ser presa, né? Então, assim, os processos ainda vão rolar, mas a ordem de prisão contra ela foi suspensa pela Justiça Argentina.